Oi pessoal, aqui é o professor Matheus e eu vou fazer com vocês os exercícios 11 ao 20 daquela lista que a gente colocou no Google Sala de Aula, beleza? Eu improvisei um tripézinho aqui, vamos lá então. Exercício 11. Jonas nasceu em 1992, quantos anos tinha em 2011? Esse é um exercício bem simples, envolve um conceito de subtração, ou a gente pode pensar em questão de completamento. É como se eu pegasse... Se eu sei que o Jonas nasceu em 1992, quantos anos ele vai ter em 2011? Eu posso pensar que em 1992 ele tinha 0 anos, o que significa que em 2011 ele vai ter a diferença entre esses dois. Ou ainda, eu posso pensar que esse 1992, quanto falta, quanto eu completo até chegar em 2011. Então eu posso pensar assim, 1992 mais 8 dá 2000. 2000 mais 11 dá 2011. Então, 8 mais 11 vai fechar 19 anos, tá? Outra forma que a gente poderia fazer, então, esse exercício é 2011 menos 1992. Nesse caso aqui, nessa subtração, a gente vai ter que pedir coisas emprestado, certo? Então, nesse caso, vamos pedir emprestado aqui para o 1. Aqui fica 11. 11 menos 2 dá 9, tá? Aqui eu vou ter 0, que eu vou ter que pedir emprestado lá pro 2. Por quê? Porque aqui vai ter 0 também. Então eu vou pedir emprestado aqui. Vai ficar 1. O 10 eu vou pedir emprestado, vai ficar 9. E aqui, então, vai ficar 10. 10 menos 9 dá 1. 9 menos 9 dá 0. 1 menos 1 dá 0. 19 anos. Ok? Exercício 12. Em uma partida de basquete, os abelhas venceram os legumes por uma diferença de 19 pontos. Se os abelhas fizeram 104 pontos, quantos pontos fizeram os legumes? Diz que os abelhas venceram os legumes, né, por uma diferença de 19 pontos. Então, se os abelhas fizeram 104 pontos, quer dizer que os legumes fizeram 19 pontos a menos que os abelhas. Ou seja, 104 menos 19, certo? A gente pode pensar aqui também de uma outra forma, tá? Porque quando a gente está fazendo a subtração, a gente pode pensar, por exemplo, o seguinte. Eu tenho 104, eu quero reduzir 19. O 19 é 15 mais 4, não é? Então eu posso fazer o seguinte. 104 menos 15 mais 4. Isso significa fazer o cálculo 104 menos 15 menos 4. Ou seja, 104 menos 4 dá 100. 100 menos 15, a gente pode botar aqui embaixo, para ficar mais fácil de resolver. Já é um cálculo mais fácil de fazer, tá? O resultado vai ser 85. Se a gente ver aqui dessa mesma forma, 104 menos 19, e quiser fazer assim, o que acontece? Tem o 10 aqui, né? A gente vai pedir emprestado, isso aqui vai ficar 9, e aqui vai ficar 14. 14 menos 9 dá 5, e 9 menos 1 dá 8. Chegamos no mesmo resultado, só que de formas diferentes, certo? Exercício 13. Em uma sala de aula, cada aluno tem 3 canetas. Se o total de alunos é 23, qual o total de canetas nesta sala de aula? Bom, esse é bem simples, é um exercício de multiplicação. Eu tenho 23 alunos, cada um tem 3 canetas, então
3 vezes 23. O resultado vai ser 3 vezes 3, que dá 9. 3 vezes 2, que dá 6. 69 canetas, certo? Exercício 14. Ops. Jorge fez 7 pilhas de cartas de baralho, cada uma com 12 cartas. Isso significa que o Jorge separou 7 pilhas, cada uma com 12 cartas. Então, quantas cartas o Jorge usou ao todo? Ele usou um total de 12 vezes 7 cartas, certo? Porque eu tenho 12 cartas em cada uma das 7 pilhas. 7 vezes 2 dá 14, sobe 1 aqui em cima. 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. 84. Certo? Exercício 15. João deu R$19 para cada um de seus filhos. Quanto João tinha se ele possui 4 filhos? Vamos supor que o valor que o João tinha na carteira é o valor que ele dividiu igualmente entre esses 4 filhos. Então, se a gente quer fazer o cálculo inverso dessa divisão, a gente precisa fazer uma multiplicação. Se o João, então, deu R$19 para cada um dos 4 filhos, significa que a gente precisa fazer a operação 4 vezes 19. 4 vezes 9 dá 36. 4 vezes 1 dá 4, mais 3, 7. Então, no total, o João ele possuía R$76, que ele dividiu igualmente entre os 4 filhos. Exercício 16. Um bairro da cidade tem 17 ruas. Se cada rua tem 41 casas, qual o total de casas deste bairro? Também é uma questão de multiplicação, só que agora envolve 2 números com dezena. Antes a gente tinha um com dezena e unidade e uma unidade só. Agora a gente tem dezenas, números com dezenas, certo? Então, se eu tenho 17 ruas e 41 casas, faço essa multiplicação, vamos ver quanto é que vai dar. 7 vezes 1 dá 7. 7 vezes 4 dá 24. Mentira, 28. E depois, terminada essa parte, a gente puxa aqui, sem usar nada. 1 vezes 1 e 1 vezes 4 vai dar 1 e 4. Então, o resultado vai ser 697, certo? Então, a gente tem um total de 697 casas neste bairro aqui. Exercício 17. Sara faz para vender 27 pães por dia. Quantos pães ela fez em uma semana? Bom, se ela faz 27 pães em cada um dos dias, e uma semana tem 7 dias, o que a gente precisa fazer é 7 vezes 27, certo? O resultado dessa operação, 7 vezes 7 dá 49, 7 vezes 2 dá 14, mais 4, 18. 189 pães. Exercício 18. Ele pede para a gente observar a multiplicação que tem abaixo ali, né? Mostra 7 vezes 53, eu posso pegar o 7 e multiplicar por 50 mais 3. Essa propriedade que a gente está usando nesse exercício aí, é a propriedade distributiva da multiplicação com relação à adição, tá? Isso faz com que a gente consiga calcular os números de uma forma um pouco diferente. Talvez de cabeça, vamos pensar dessa forma, certo? O 7 vezes 50, a gente sabe que é 350. O 7 vezes 13, a gente sabe que é 21. Então, o resultado dessa operação, 7 vezes 53, a gente consegue facilmente chegar no resultado 371. Usando esse mesmo modelo, vamos fazer ali A, certo? 5 vezes 21. Só que ao invés de fazer 5 vezes 21, a gente vai fazer 5 vezes 20 mais 5 vezes 1. Ora, 5 vezes 20 é 100. 5 vezes 1 é 5.
somando os resultados, a gente vê que a operação dá 105. Certo? Vou fazer uma linhazinha aqui para separar os exercícios. Ficar mais fácil de visualizar. Acho que eu cortei um exercício aqui, ops. Vamos para B. 8 vezes 34. A gente pode separar o 34 em 30 e 4. Então, 8 vezes 34 vai dar 8 vezes 30, mais 8 vezes 4. O 8 vezes 4, aqui nesse caso, é mais fácil a gente começar pelo menorzinho, né? Então, 8 vezes 4 vai dar... Deu branco? 8 vezes 4 vai dar 32. O 8 vezes 30, a gente pode pensar quanto que é 3 vezes 8. Tá? Por que a gente faz isso? Porque se a gente sabe quanto que é 3 vezes 8, 30 vezes 8 vai ser o mesmo resultado de 3 vezes 8 vezes 10. Se 3 vezes 8 é 24, então 30 vezes 8 vai dar 240. 240 mais 32, a gente pode pegar e fazer a soma da mesma forma como a gente fez a multiplicação. A gente pode pensar que o 240 mais 32 é o mesmo que 200 mais 40 mais 30 mais 2. 40 mais 30 dá 70. 272. O resultado a gente consegue expressar dessa forma e às vezes é um pouco mais rápido, um pouco mais simples e a gente consegue fazer de cabeça nesses casos aqui. Eu vou fazer mais uma, não vou fazer todas, eu vou deixar a C de desafio para vocês e a gente vai fazer a D. 6 vezes 123. Nesse caso, eu faço 6 vezes 100, mais 6 vezes 20, mais 6 vezes 3. 6 vezes 100 é fácil, 600. 6 vezes 20, vamos pensar de novo daquela forma. 6 vezes 2 dá 12. Então, 6 vezes 20 tem que dar 120. 6 vezes 3 dá 18. Portanto, o meu resultado vai ser 600 mais 120, 720. 720 mais 18, 738. Ok? Vamos agora, então, para o exercício 19. Eu só vou trocar a folha. Exercício 19, então. Jade tem 5 blusas e 7 calças. De quantas maneiras diferentes Jade pode se vestir? Bom, esse exercício, a gente pode pensar ele de mais de uma forma, tá? Mas vamos pensar da seguinte maneira. Se ela tem 5 blusas e 7 calças, vamos pensar que a gente tem a blusa número 1, ou a blusa com, sei lá, uma bolinha, a blusa com um triângulo, depois vai ter a blusa com um quadrado, a blusa com uma estrelinha e a blusa com, sei lá, um ponto de interrogação. Temos aqui 5 blusas. Se ela tem 7 calças, a gente pode pensar que com cada uma dessas blusas, ela pode usar uma das 7 calças. Então, por exemplo, com essa blusa aqui, ela pode vestir 7 calças diferentes. Com essa blusa aqui, ela pode vestir 7 calças diferentes. Com essa aqui, mais 7. Com essa, mais 7. E com essa, mais 7. Então, no total, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma multiplicação. Porque a gente tem um total de 5 blusas que podem ser combinadas de maneiras diferentes com 7 calças. Certo? Então, o resultado dessa operação vai ser 5
vezes 7, que dá 35, tá? São 35 maneiras de fazer essas combinações. O exercício 20, então, por fim, quantos quadradinhos existem na figura abaixo? Se vocês olharem na lista aí, a gente tem uma figura com vários quadradinhos, tá? É como se fosse uma grade daquelas folhas quadriculadas, certo? A gente pode fazer isso de duas formas, da forma trabalhosa e da forma fácil. A forma trabalhosa é eu pegar e contar cada um dos quadradinhos que tem ali na figura, tá? Mas isso é, de certa forma, improdutivo e também é difícil da gente contar. Cada um, a gente pode acabar se perdendo. A forma mais fácil de fazer isso, então, é fazendo o seguinte. A figura é um retângulo, certo? Cada uma daquelas linhas tem, ou melhor, cada uma daquelas colunas tem um número x de quadradinhos, certo? Então eu posso pegar e pensar o seguinte. Quantas colunas, ou quantas linhas, tanto faz, pode ser quantas colunas ou quantas linhas. Quantas colunas essa tabelinha, essa gradezinha tem? Vamos contar ali então. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 colunas. Agora a gente vai contar quantas linhas tem, que também é importante. Por que a gente vai contar o total de linhas? Porque a gente sabe que em cada coluna vai ter um número x de linhas, certo? Ah, corrigindo, não são 13 colunas, são 12. Contém uma a mais. Quantas linhas, então, vão ter? Ou quantos quadradinhos vão ter em cada uma dessas colunas? Tá? Agora é que a gente tem que juntar ali de novo e contar. Vamos ver. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 quadradinhos por cada uma das colunas, ou seja, a gente tem 9 linhas. O resultado, então, da quantidade de quadradinhos que vai ter aqui dentro, que vai preencher toda essa figura aqui, vai ser de 12 vezes 9. Por quê? Porque eu tenho 9 quadradinhos em cada uma das colunas. Então, se eu tenho 9 em cada uma delas, aqui eu tenho 9, depois eu tenho 18, depois eu tenho 3 vezes 9, que eu esqueci quanto é, mas por aí vai, entenderam? Então, vamos lá. 12 vezes 9. 9 vezes 2 dá 18. E 9 vezes 1 dá 9. Com 1 dá 10. E eu tenho um total de 108 quadradinhos. Então é isso, pessoal. A gente fez esse vídeo da forma mais caseira possível, tá? Mas é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem lá no Google Sala de Aula que a gente vai responder assim que possível, ok? Até mais.